Tá bem vestido, hein? Uma coisa que eu admiro em você são as roupas que você compra. Será que a gente comprou na mesma loja? Ah, barata, deve ter sido. Premier League Show recheado hoje, tem entrevista desse cara aqui com o Fernandinho. A definição de ídolo ela acaba sendo, né, muito bem colocada após a tua passagem, né, pelo clube. Mas tem entrevista desse cara aqui com o Alisson. Chega um momento em que cansa falar sobre isso, sobre calendário, né, porque nada é feito. Tem o Rafa Oliveira projetando o grande clássico desse fim de semana. E do ponto de vista do Liverpool, as últimas semanas foram de atuações um pouco abaixo. Tem também o Jorginho, jogador do Chelsea, escondendo o jogo, de como ele bate o pênalti. Então, vou ser bem sincero com você, do pênalti eu não vou falar. Pô, cara, quer que eu revele o segredo aqui? Assim, tá louco? Tem o polêmico cartão vermelho recebido pelo Son. It's unbelievable that received the red card. E tem também o Júlio Puiati, o nosso sócio aqui no Premier League Show, falando sobre o Vardy, o artilheiro da Premier League. Dos 20 aos 23 anos de idade, ele conciliava essa carreira de jogador de futebol com o trabalho de operário numa fábrica, pessoal. Premier League Show dessa semana com um par de vasos. Que coisa ridícula. Não é só caneca Não que é só igual. caneca que é igual. Que coisa ridícula. Isso é entrosamento, isso é uniforme de time. A gente tem que avisar um outro. É verdade. A gente nessa semana tá gravando um novo escritório do DAZN aqui em Leeds. É legal porque é todo temático aqui, né? Tem basquete, tem futebol americano, soccer. As salas de reunião são de estádios de futebol, então tem a sala Ellen Road, que é o estádio do Leeds, tem a sala Anfield, que é o estádio do Liverpool, então... Essa sala aqui, ó, atrás de você é o Camp Nou. Bom, mas como vocês viram, esse programa está recheado e começamos com uma grande entrevista, certo? Começamos com o Fernandinho. Fui até o centro de treinamento do Manchester City. A gente... City Football Academy. Fica bem pertinho do Etihad Stadium, né? Na frente. Uma área enorme, gigante, nunca tinha ido no centro de treinamento do City. E o Fernandinho nos atendeu lá, uma entrevista exclusiva, muito bacana. A gente bateu um papo com o Fernandinho, final de semana tem o Clássico. Você acha que o Fernandinho é um ídolo do City? Não tenho dúvida nenhuma. Aliás, a torcida do City considera o Fernandinho um ídolo, cantam muito o nome dele quando ele entra em campo. Ele é um dos símbolos desse ressurgimento do City. Eu diria Fernandinho, Davi Silva e Agüero, desse time que continua, né? O Kompany saiu. Mas Fernandinho, Davi Silva e Agüero são os caras que representam esse renascimento do City. É verdade. O Fernandinho tem muita história vencedora dentro do Manchester City. Bom, vamos ver na matéria? Há quem diga que ele seja indispensável para o Manchester City. Talvez seja um pouco meio prepotente. Há quem diga que ele seja intocável no esquema de Pep Guardiola. Me considerar, eu não sei. Há quem o aponte como um dos maiores defensores do campeonato inglês. Tudo isso me ajuda a me motivar bastante. E pensar que toda essa história poderia ter tomado um outro rumo. Sem dúvida nenhuma. Jogar na defesa é algo que Fernandinho carrega desde a infância, quando ainda morava no interior do Paraná. Mas naquela época, a posição em campo era ainda mais recuada. Com 5 anos de idade, né? Então eu escutava falar muito Tafarel na televisão e realmente foi um dos grandes ídolos que a gente teve no futebol brasileiro. E queria, né, ser jogador de futebol no time da rua que eu jogava, na escola. Muitas vezes eu era o jogador mais jovem do time, então acabavam me colocando no gol. A criançada entrava no campo e ficava batendo bola ali, eu já corria pro gol e gostava de ficar fazendo algumas defesas, ponte e tal, aquelas coisas do tipo assim. Mas à medida que eu fui crescendo, o tempo foi passando, meu pai falou assim, não, você precisa jogar na minha ali, porque no gol não vai dar pra você não. Primeiro pela tua estatura, pela tua altura, e depois também porque acho que na linha você terá mais chance de, quem sabe, algum dia ser um jogador profissional. O pai sabe das coisas e Fernandinho foi pra linha. O tempo passou e o brasileiro virou peça-chave na defesa de um dos clubes mais ricos do mundo. Seja como volante ou como zagueiro, o brasileiro quase sempre está entre os 11. Fernandinho chegou ao Manchester City em 2013. Recentemente completou a marca de 200 jogos na Premier League. Antes dele, só outros 2 brasileiros conseguiram tal feito.
Lucas e William. E dos 6 títulos ingleses que o City tem na galeria, Fernandinho esteve presente em 3. A definição de ídolo ela acaba sendo, né, muito bem colocada após a tua passagem, né, pelo clube, pelo lugar onde você passou. Quando acabar meu tempo aqui na Inglaterra, aí a gente vai sentar, vai analisar e vai poder sentir o carinho da torcida de uma forma diferente do que a gente sente agora. E aí a gente vai poder ter essa confirmação, né? Se um dia eu fui um grande ídolo do City ou não. Mas há ainda um capítulo a ser escrito nessa história, chamado Liga dos Campeões. Todo ano, o City chega forte, mas cai antes do esperado. É aquela história, a vontade é tanta que no fim, mais atrapalha do que ajuda. Não sei se é uma cobrança ou uma pressão externa que acaba sendo colocada por muitos veículos, né, de comunicação e tal, mas sem dúvida nenhuma, esse é um sonho pessoal meu, eu sempre tive essa vontade de disputar uma final de Liga dos Campeões, conquistar um título, e competições de mata-mata a gente sempre sabe que nem sempre é o melhor time que vence, nem sempre é o time que tem a melhor campanha vence, e o futebol é feito dessas coisas. Pressão, um adversário que Fernandinho se acostumou a enfrentar na carreira, embora às vezes seja um aliado, exigindo do defensor o melhor de cada dia. As dificuldades eu acho que você encontra sempre no dia a dia, né? No teu trabalho, de estar ali sempre tentando manter o teu padrão de jogo, o teu padrão de treinamento, o teu padrão de motivação, estar sempre ali motivado para você acordar todos os dias de manhã e ir à luta, tentando melhorar a cada dia. Eu acho que isso daí talvez para muita gente possa soar, mas ele é jogador e tal, não sei o que, tudo fácil, tudo isso e aquilo. Mas os desafios que a gente encontra no dia a dia, eles são bem grandes e você tem que estar sempre ali, né, se manter no mais alto nível o mais tempo possível. Então eu acredito que esse tipo de coisa assim são grandes desafios. Tá aí o Fernandinho, grande cara. Falamos agora do grande clássico do fim de semana, Liverpool e Manchester City, líder contra vice-líder, Klopp contra Guardiola. E a vantagem é do treinador alemão, 17 jogos, 8 vitórias do Klopp, 7 vitórias do Guardiola, 2 empates. O Klopp é o único treinador do mundo que enfrentou o Guardiola mais de 10 vezes e leva vantagem no confronto. Vai ser um jogaço. Esse pode contar vantagem. Esse ganhar do Guardiola não é pouca coisa, não. E o Guardiola não tem motivo pra falar, né? Porque tem sempre um time forte. Mas o Klopp vai lá e... O confronto começou na época de Bayern e Borussia. Lógico, o Dortmund tinha um grande time também, mas o Bayern é quase imbatível na Alemanha. Sim, é avassalador. E o Dortmund do Klopp conseguia fazer frente pro Bayern do Guardiola e a mesma coisa acontece na Inglaterra. Mas além do clássico, lógico, só se fala do clássico aqui na Inglaterra, mas além do clássico também se fala muito do calendário. O Liverpool se classificou para as quartas de final da Copa da Liga e não tinha data. Essa semana saiu... Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Essa semana saiu a data, o Liverpool joga dia 18 de dezembro pela Copa da Liga, não, pelo Mundial, e um dia antes joga pela Copa da Liga, ou seja, o time vai se dividir. Vai ter o time reserva em uma competição, o time titular em outra. No comunicado do clube ainda não está especificado, mas todo mundo imagina que o time titular vai para o Mundial e o time reserva fique para a Copa da Liga. Sobre esse calendário eu conversei com o Alisson, vamos ouvir o que o goleiro brasileiro tem a falar sobre esse imbróglio de datas do Liverpool. Chega um momento em que cansa falar sobre isso, sobre calendário, né? Porque nada é feito, a gente vê aqui o calendário apertado, a gente vê em todo lugar do mundo apertado. No Brasil a gente vê um calendário apertado e acredito que os clubes tenham que se unir junto com as federações para tentar alguma solução diferente, pensando no nosso lado, porque pensando no lado do atleta, só favorece ao espetáculo, dá a gente condições de estar sempre em alto nível. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente tem lesões no meio do caminho que acaba atrapalhando o desempenho também. Então a gente só tem a ganhar, o espetáculo tem a ganhar com isso. Agora a gente lida com o que a gente tem e o jogador ele quer, o jogador é fominha. Se falar pra mim, tá, e aí tu quer ter 2 times, quer ser poupado? Não, eu quero jogar todos os jogos. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, lidar com o que a gente tem e dar o máximo que a gente
que a gente pode dentro de campo para conseguir os melhores resultados. Que homens, senhoras e senhores. Renato Senise e Alisson. Que homens. Como se decaiu, hein? Você tava do lado do Alisson, agora você tá aqui do meu lado, rapaz. Já foi melhor, né? Eu posso dizer que eu já vivi dias melhores, né? Bom, vamos chamar o Rafa Oliveira? Que homem também. Que homem. O Rafa Oliveira, claro, já é figurinha marcada aqui no nosso Premier League Show. Ele chega para falar do derby do final de semana, Liverpool e Manchester City. E na sequência a gente vai ouvir o Fernandinho. A gente assistiu há pouco uma reportagem, mas o Fernandinho também fala sobre o clássico e diz que o campeonato ainda está aberto, não tem nada decidido. Fala aí, Rafa Oliveira. Falando especificamente dos dois que polarizam essa disputa, era uma rodada de tensão também pela necessidade de pontos uma semana antes do confronto direto entre Manchester City e Liverpool. Então era inevitável que a rodada tivesse essa abordagem. E aí o Manchester City, enfrentando um Southampton que vinha de uma derrota de 9-0 para o Leicester, se complicou e só foi vencer no finalzinho com contribuição direta do Kyle Walker, com assistência em gol já no final também. E do outro lado, o Liverpool também. Finalzinho de jogo, acréscimos, conseguindo virar um jogo extremamente difícil. Louvável o que fez o Aston Villa nessas últimas 2 semanas, porque fez um ótimo primeiro tempo contra o Manchester City, no segundo tempo não aguentou, acabou derrotado. Fez um grande jogo contra o Liverpool também e mais uma vez viu o resultado escapar na reta final. Do ponto de vista do Aston Villa, foi mais uma vez a confirmação, ou reforçando, a ideia de que é um time capaz de, com muita intensidade na marcação, com muita organização e disposição, enfrentar times claramente superiores, para um time que é grande historicamente, mas está voltando de uma sequência de anos de temporadas na segunda divisão, já é um feito relevante, mesmo sabendo que a prioridade do Villa é permanecer na elite, é ficar na Premier League, evitar um novo rebaixamento. E do ponto de vista do Liverpool, as últimas semanas foram de atuações um pouco abaixo. Então, por mais que tenha virado um abafa, um ataque contra a defesa, muito mais na base do sufoco, dos cruzamentos para a área, o Jürgen Klopp mudou e até algumas das mudanças demoraram a acontecer, por exemplo, a entrada do Naby Keita, foi muito mais na insistência, porque individualmente falando, não foi um bom jogo do Firmino, não foi um bom jogo do Salah, que acabou substituído inclusive, não foi um grande jogo do Mané, por mais que ele tenha virado o personagem do jogo. Mas era um jogo muito mais de erros, de tomada de decisão, do último passe, de uma penúltima decisão dentro da jogada, do que exatamente aquelas chances claras. O Tom Heaton até fez algumas boas defesas no segundo tempo, mas esse volume no número de finalizações não representava um número tão elevado de chances claras. No fim das contas, também foi um jogo muito de debate sobre o VAR, porque mais uma vez ele virou assunto na Premier League e esse foi um jogo que teve muito disso. Pênalti não marcado, questão de gol anulado, aquela questão da tecnologia com impedimento milimétrico. O Liverpool teve um gol bastante discutível que foi anulado justamente dessa forma. Então é um jogo que desperta várias discussões paralelas, mas se a gente ficar na questão do desempenho coletivo, o Liverpool não vem no seu melhor momento na Premier League. O Manchester City também vem de tropeços, de dificuldades, então tem tudo para ser na próxima rodada um confronto gigante entre times que sabem que esse confronto direto tem um peso, tem um valor muito grande dentro de um campeonato em que a margem de pontos perdidos tende a ser pequena. Eu acho que é muito cedo ainda, né, para dizer, né, se vai ser um divisor de água ou não. Muitos jogos ainda serem disputados até o final da temporada. A gente sabe que os meses de dezembro e janeiro são super importantes aqui na Inglaterra pela quantidade de jogos, pelo tempo mínimo de recuperação entre um jogo e outro. Uma época festiva que, querendo ou não, mentalmente você acaba pensando nos seus familiares aqui no Brasil, nos seus amigos, e você tem que estar aqui, né, viajando pós-Natal, véspera de Ano Novo. Mas enfim, sem dúvida nenhuma é uma grande equipe que tem excelentes jogadores, tem um excelente treinador, tem um padrão de jogo definido, que empolga muita gente, que empolga os seus torcedores e tem demonstrado isso principalmente nos últimos 2 anos, né? Na forma como eles vêm jogando, fazendo ano passado a maior pontuação da história do clube na era da Premier League. Então, isso daí mostra a força com o título da Liga dos Campeões também. E sem dúvida nenhuma, na minha opinião, os dois times elevando e mantendo esse padrão de jogo faz com que a Premier League seja muito mais apreciada ainda. Tá aí o Fernandinho, então todo mundo esperando esse clássico entre Liverpool e Manchester City. Já teve polêmica envolvendo os treinadores também, Guardiola falando que o Sané... Não é possível!
Já tem polêmica, o Guardiola, depois da última rodada da Premier League, disse que o Mané desequilibra os jogos quando se joga, quando cava a falta e quando faz gol no último minuto. Isso já virou polêmica. O Klopp respondeu, falou que o Mané não se joga. It's because he's in a special talent. Sometimes he's diving, sometimes he's this talent to score incredible goals in the last minute. Sadio is not a diver. So it was a situation in the Aston Villa game where he got a contact and went down, and maybe it was not a penalty, but there was contact. It's not like jumping over a leg and do like he hit you or whatever. Just there was contact, and all the other penalties were penalties because he was in that situation, stayed there, and I'm 100% sure if something would happen like this for Man City, they would want to have a penalty because somebody kicked the player in the box and that's a penalty. Contra o Leicester, há dúvida se aquele choque Sim. foi suficiente para ser um pênalti no último minuto. Mas que é muito conveniente pro Guardiola levantar essa polêmica agora que Claro, vai ter o jogo. ele joga isso pra arbitragem, joga isso pra torcida. Ó, estão ajudando os caras lá, hein? Então ele tá fazendo o papel dele também. Ele é malandro, né? Ele é malandro. Far away from my intention to say that Sadio Mane is this type of players because I admire him a lot. E falando em outra polêmica dessa semana, Everton e Tottenham, o Son acabou expulso, o André Gomes quebrou o tornozelo, já operou, a operação foi um sucesso, não sabemos ainda quando ele volta, provavelmente, lógico, só o ano que vem, mas muita gente achando que ele devia ter sido expulso, muita gente achando que ele não devia, o árbitro no primeiro momento não expulsou, o VAR entrou em ação e acabou expulsando o Son. O Pochettino falou sobre isso logo depois da partida, vamos ouvir o técnico argentino. It was clear that never the intention of Son is to create the problem that will happen after. It's unbelievable that received the red card. Tá aí o Pochettino, depois da partida a Premier League se manifestou, soltou um comunicado dizendo que o Son foi expulso porque ele colocou em risco a segurança do outro jogador, mas 2 dias depois uma comissão reguladora independente analisou o caso e anulou o cartão vermelho do Son, ou seja, o Son joga já na próxima partida. Agora, os 2 pontos do Tottenham não voltam, né? O Tottenham estava na frente, ganhando por 1-0, teve um jogador expulso, o Everton conseguiu empatar no final, mas pelo menos o Son foi absolvido. Mas eu acho que ele entrou na maldade, eu acho. Eu acho que não. Sabe o que é? Que ele tem uma boa imagem. Mas eu acho assim, é diferente você entrar duro e você entrar na maldade. Mas ele entrou duro, foi um carrinho duro. Eu acho, não digo que não foi. Eu até acho que é passiva de vermelho. Eu não teria dado vermelho, mas eu não acho que seja um absurdo. Que o juiz não deu. Eu não acho que, agora, eu não acho violento. Eu acho que foi muito azar. Agora eu te pergunto, se a mesma entrada, se fosse o Felipe Melo que tivesse dado, mas aí era expulso. Mas é por causa aí do passado? O erro é culpar o Felipe Melo, não absolver o Son. Não, o que eu acho é que você julga o passado, dúvida. Porque o Son é um bom rapaz. O Son não é um... O Son é lindo, cara. O Son é o cara o homem mais bonito desse mundo. Então, velho. Cara, o Son você nunca vai imaginar que ele vai entrar numa maldade. O Son joga na próxima partida contra o Sheffield United no Tottenham Stadium, jogo que você assiste com exclusividade ao vivo no sábado aqui no DAZN, meio-dia. Jogo importantíssimo, Sheffield United, uma surpresa na competição, 6ª colocação, melhor defesa da competição junto com o Leicester, apenas 8 gols sofridos, um time que pouco investiu, que acabou de subir da 2ª divisão. Realmente está legal de ver o Sheffield jogar e o Tottenham tentando aí sair dessa crise. It was very, very, very tough and complete unfair for Sonny and complete unfair for Tottenham. E o outro jogo exclusivo é Newcastle e Bournemouth. O Newcastle que vem de uma vitória gigante fora de casa para cima do West Ham, com uma assistência do Joelinton, inclusive. Joelinton. Ele não vem vivendo uma grande temporada assim, tem um gol só, mas participou do primeiro gol da vitória sobre o West Ham, uma assistência de cabeça para o gol do Clark. E o ataque do Newcastle é que traz dor de cabeça. Vamos dar uma olhada aí no trio de ataque do Newcastle, os números dos atacantes. Tá aí na tela Almiron, que chegou na metade da temporada passada, ele já tem 21 jogos de Premier League pelo Newcastle, não tem nenhum gol e nenhuma assistência. Em 21 jogos, um atacante não participou decisivamente de nenhum gol. Joelinton chegou nessa temporada apenas 1 gol e 1 assistência em 11 jogos. O Saint-Maximin, que tem demonstrado habilidade, rápido, perigoso, mas 7 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. A verdade é que os zagueiros
artilheiros do Newcastle, estão salvando o time, deixando o Newcastle, por enquanto, fora da zona do rebaixamento. Situação complicada. Eu confesso que eu esperava mais do Newcastle nessa temporada. Olha, eu esperava menos. Esperava menos ainda? Aí vai ser quem? O Watford? Mas o Rafa Benítez saiu. Saíram os principais atacantes. O time que se remonta. O Steve Bruce que começa a temporada odiado pelos torcedores. Odiado. Isso pesou, porque já chega desestabilizado. Pô, o time tá fora da zona do rebaixamento, já venceu o Tottenham fora de casa, venceu agora o West Ham fora de casa. Você esperava que o Newcastle pudesse estar na zona de rebaixamento a essa altura do campeonato? Eu esperava, talvez sim, mas eu esperava que estivesse jogando menos. Eu esperava que estivesse sofrendo mais assim, nas partidas, estivesse tomando goleadas maiores. Goleada só sofreu do Leicester, 5-0, e ainda teve um jogador expulso muito cedo. É um time que está mais sólido do que eu imaginava. Em termos de pontuação, talvez eu imaginasse mais ou menos isso mesmo. Agora, eu acho que a atuação está melhor, principalmente na parte defensiva. Pode ser. Sabe quem está voando nesse campeonato? Eu. Sem dúvida nenhuma. Tem um cara que está voando. Em 2016, ele participou da campanha de campeão do Leicester, campeão inglês. Foi o artilheiro. Foi o artilheiro, o Vardy, jogou muito em 2016. Mas qual a idade do Vardy agora? 32. 32. 3 anos depois, o cara consegue melhorar o desempenho dele. 11 jogos na Premier League, 10 gols marcados, é o artilheiro da competição, tem mais gols do que o Agüero, tem mais gols do que o Tammy Abraham. O cara tá voando. Mais gols que esse aqui, ó, o Harry Kane. Tem mais gols que o Harry Kane, com certeza. E o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo também. Não. Na Série A tem menos gols do que o... A gente assiste o campeonato italiano aqui no DAZN, mas o Cristiano Ronaldo não tem o mesmo desempenho que o Vardy tem nessa Premier League. O cara tá arrebentando e eu gosto de ver o Vardy jogar. O cara pega a bola, ele... Instinto de matador. Pra onde é o gol? Ele aponta pro gol e vai pro gol, não toca pro lado. Ele não toca pro lado, ele mira o gol e vai pro gol. Então vamos lá, quem vai chegar agora pra gente é o Júlio Puiati, pra falar do Vardy. Que fase tão boa quanto o Vardy. É outro artilheiro do Premier League Show. Então, Júlio Puiati, vai daí. Fala pessoal ligado no DAZN, hoje vamos falar de Jamie Vardy, atacante dessa sensação que está sendo Leicester na atual Premier League, artilheiro do campeonato com 10 gols, jogando pra caramba e com 32 anos de idade, hein? Sabe aquele clichê de história de jogador novo que rapidamente consegue sucesso? Isso não é o caso do Jamie Vardy, foi um pouquinho diferente a história de vida dele e hoje eu vou contar pra vocês o que rolou e os perrengues que ele passou antes de levantar a taça da Premier League. Afinal, ele só começou a se destacar bem velho, com a idade um pouco mais avançada do que o normal, né? Com 16 anos de idade, ele foi dispensado das categorias de base do Sheffield Wednesday e em 2003 ele assinou com um time semi-profissional chamado Stocksdale. E olha só que interessante, dos 20 aos 23 anos de idade, ele conciliava essa carreira de jogador de futebol com o trabalho de operário numa fábrica, pessoal, ganhando 30 libras semanais. E em meio a tudo isso, olha só, ele ainda conseguiu se meter numa briga de bar e usou uma tornozeleira eletrônica por 6 meses. Após algumas passagens por outros clubes de pouca expressão, finalmente, aos 25 anos de idade, ele assinou o contrato com o Leicester lá em 2012, finalmente chegando a um clube de grande cacife do futebol inglês. Nas primeiras temporadas ele não mandou muito bem, teve aquela questão de adaptação e tal, mas em 15-16, naquela temporada histórica, aquela temporada do impossível do título do Leicester, ele finalmente se mostrou ao mundo, conquistando a Premier League e também sendo o artilheiro da temporada do Leicester. Naquele ano ele marcou 24 gols, contando todos os campeonatos, e isso com 28 para 29 anos de idade, hein, pessoal? Hoje, com 32 anos de idade, você vê essa idade e fala assim, pô, acabou o gás, né? Mas não. O Jamie Vardy ainda joga a todo vapor, não à toa está sendo um dos grandes destaques dessa equipe treinada por Brendan Rodgers na atual temporada. Então essa aí é a história de vida resumida do Jamie Vardy, que é um pouquinho incomum em comparação às epopeias dos jovens atletas na atualidade. João, Renato, qual que é o segredo desse preparo físico majestoso, hein? De volta com vocês aí. Valeu, Julião. Então, Vardy vive grande fase, Júlio Puiati vive grande fase, Chelsea vive grande fase e o Jorginho vive excelente fase. Impressionante. O Chelsea que nesse meio de semana teve um jogo alucinante contra o Ajax pela Champions League, saiu perdendo de 4-1, conseguiu um empate em 4-4, 2 jogadores expulsos, um gol anulado do Chelsea ainda. O Jorginho acabou fazendo 2 gols de pênalti. O Jorginho
tendo o nome cantado o tempo todo pela torcida do Chelsea, algo que não acontecia na temporada passada. Ele chegou a ser vaiado, era muito criticado, que era o queridinho do Sarri. Temporada nova, treinador novo e o Jorginho tá voando em 17 jogos, são 4 gols e 2 assistências. E assistência que ele deu pro Tammy Abraham na última rodada... É um negócio espetacular. Só ele viu espaço e o Tammy Abraham correndo por trás do zagueiro. Então, eu perguntei pra ele sobre isso, perguntei sobre a maneira dele bater o pênalti, que ele dá um pulinho antes, vai devagar e desloca o goleiro, e sobre essa assistência impressionante, muitos falando que é a assistência da rodada, da temporada aqui na Premier League. Então vamos ver o Jorginho falando primeiro sobre o pênalti que ele bate e depois sobre a impressionante assistência pro Tammy Abraham. Então, vou ser bem sincero com você, do pênalti eu não vou falar. Pô, cara, quer que eu revele o segredo aqui? Assim, tá louco? Tá me tirando? Então vamos para a segunda pergunta. Não, essa questão do passe contra o Watford, não digo que é uma coisa ensaiada que a gente treina que a gente ensaia no treino, não. E a questão de estar olhando sempre em volta, se você analisar e se você perceber, eu costumo sempre estar olhando em volta para saber o que está acontecendo, para saber se eu tenho que jogar de primeira, se eu posso dominar e virar, se eu tenho que jogar para trás. Então é uma coisa minha que eu já continuo sempre observando em volta do que está acontecendo, para quando a bola chegar eu já saber o que fazer. E ali nesse jogo específico a gente sabia que a zaga deles ficava bem alta e eu falei para ele, eu vou meter de primeira, Então eu olhei umas 2 vezes para ver como estava toda a situação em volta e para ver onde eu podia colocar a bola, né? Porque não é assim, eu vou colocar lá e chutar para frente. Então aquele espacinho ali foi buscado como eu pensei e tive a felicidade de encontrar esse passe que não era tão simples assim. Valeu, Jorginho. A gente falou de jogadores e comentarista em ótima fase, mas tem 2 times que vivem uma fase bem ruim, estranha, ruim, início de crise. O Arsenal empatou mais uma dentro de casa, são 3 rodadas da Premier League sem vencer, e o Xhaka, que sequer foi relacionado para a partida, ele no jogo anterior, no empate em 2-2 contra o Crystal Palace, ele saiu vaiado, fez sinal para a torcida vaiar mais, tirou a camisa, saiu revoltado, ele era o capitão. Depois de tudo isso, o Unai Emery já informou que o Xhaka não é mais capitão, perdeu a braçadeira e ela foi para o Aubameyang. I decided he's not one of the captains in our group, and I decided that, and I told him this morning. Lembrando que o Xhaka foi escolhido capitão porque foi feita uma eleição pelos jogadores. Eu concordo com isso. Quem tem que resolver o capitão é o técnico. É o cara esse cara eu confio, então vai ser ele o capitão. Não, ele abriu para os jogadores escolheram o Xhaka. E aí aconteceu tudo isso. Bom, agora nada é tão ruim que não possa piorar no Arsenal. E pra piorar vai pegar o Leicester final de semana, fora de casa. O Leicester voando. Tá complicado. United que pega o Brighton em casa, perdeu na rodada passada pro Bournemouth, 1-0. Eu lembro que eu conversei com o Fred, com o Andreas Pereira, depois da partida contra o Norwich, e eles falavam que a confiança estava de volta. Recuperamos a confiança, desde o empate contra o Liverpool, o United está melhorando. O jogo contra o Liverpool foi uma virada para nós, né? Então foi importante que a gente deixou os jogos que não vimos jogando bem para trás. E vai lá e perde pro Bournemouth fora de casa, mas perdeu pro Bournemouth. Se esperava mais do Manchester United. Então assim, aquele golfinho vem, faz uma gracinha lá em cima e afunda de novo. Sinceramente, é isso que eu espero do United nessa temporada. Eu acho que não tem time para manter, fazer 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas. Não tem. Vai ganhar 2, vai ganhar 3, aí perde 2, empata 1. Com esse elenco que o United tem, com o treinador que tem, eu não vejo o United fugindo disso. E cara, eu fiz a gente publicou uma entrevista na plataforma do DAZN, uma entrevista com o Giggs, ídolo do Manchester United. Saudade, hein, né? A torcida tem dele. Porra, que gênio! Até eu tenho saudade dele, nem torcedor do United eu sou. Mas ele fala o seguinte, desde que o Ferguson saiu, foram 4 técnicos diferentes que passaram pelo United. Mas tem jogador no United desde a época do Ferguson, que o Ferguson trouxe. O Ferguson trouxe jogador, o David Moyes trouxe jogador, o Mourinho trouxe jogador, o Louis van Gaal trouxe jogador e agora o Solskjaer trouxe jogador. Então é um saladão e o Giggs diz, tem muito jogador que veio, mas que não tem identidade de Manchester United. Frisando de novo, a gente tem Tottenham e Sheffield United, meio-dia no sábado, ao vivo exclusivo. Newcastle e Bournemouth, fala um pouco do Bournemouth, mas o Bournemouth, de novo, mais uma temporada sólida. Eddie Howe merece uma chance no time grande, já está mais do que claro isso. Temporada após temporada
monta o Bournemouth de uma maneira diferente até, essa temporada um pouco mais ofensivo, mas melhorou também defensivamente. O problema da temporada passada é que levava muito gol. Nessa temporada atual, mesmo com uma formação mais ofensiva, tem levado menos gol, por isso que está lá na metade de cima da tabela, 7ª colocação. Então, Newcastle e Bournemouth, outro jogo importantíssimo da Premier League, meio-dia, ao vivo, exclusivo no DAZN. Qual dos dois você vai assistir? Opa! Cuidado com o Harry Kane. Você não vive grande fase, você quer derrubar o Harry Kane. Isso é macumba. E outra, né? São esses 2 jogos que a gente transmite, mas todos os gols, não só os gols, os melhores momentos de toda a rodada, acabando o jogo, acessa a nossa plataforma que os gols estão sendo publicados lá, então você fica atualizadíssimo do que está rolando na Premier League. 11ª rodada nesse final de semana aqui na Inglaterra. 12ª rodada do Campeonato Inglês. Eu fico com medo de a Premier League vai avançando, porque dá uma saudade quando ela acaba. É verdade. É tão ruim. Mas é isso aí, gente. Valeu, galera. Até a próxima semana. Curtam o fim de semana de Premier League. Valeu. Foi muito polêmica a expulsão do som, a expulsão do som, a expulsão do som. A expulsão do som, não a expulsão do som.